Então, um paciente prematuro, um paciente que precisou de internação, um paciente que passou por procedimentos ali no período da internação, ele vai ser, só pela questão da prematuridade, esse paciente já vai apresentar isso na sua clínica. Essa dificuldade de autorregulação, essa hipersensibilidade ao toque, essa hiperextensão, por exemplo, com disfunção aí no sistema neuromeníngeo, vai ser um paciente que não consegue se autorregular sozinho, vai ser esse paciente que tem essas necessidades de estímulos externos para conseguir acalmar ele e autorregular, né? Então, por isso que é um paciente que quer ficar no peito o tempo todo, tem esse estímulo de sucção, porque ele sozinho não consegue ficar tranquilo. Ele sozinho não consegue fazer essa autorregulação do corpo dele. Então, ele precisa ter entradas de estímulos sensoriais para ele começar a se autorregular. Certo? Então, a sucção é um estímulo, tá? Sensorial que vai conseguir dar uma acalmada. Então, todos os nossos sentidos são entradas lá para o sistema nervoso central que consegue dar essa autorregulada. Então, cheiro, toque, sucção, paladar, certo? São entradas ali para o sistema nervoso e a gente consegue se autorregular. Beleza? Então, o paciente ele pode ter essa hipersensibilidade, essa hiperreatividade, mas ao mesmo tempo ele pode ser hiporreativo. Então, o paciente ele pode apresentar isso por essas questões. E, gente, todos esses sinais que esse paciente pode apresentar no seu consultório, ele é basicamente porque o sistema reticular de alarme do seu paciente, tá? Que são estruturas específicas do sistema nervoso do teu paciente, ela vai estar alterada, tá? Então, as disfunções de mobilidade que altera aí a homeostase do corpo do teu paciente vai desregular esse sistema reticular de alarme. Eu gosto de fazer a analogia, aquela que eu sempre brinco aqui, que eu falo sempre, Karine fica brigando comigo, dizendo que não aguenta mais que eu uso a mesma analogia, mas é porque eu não encontro outra perfeita, igual a essa, que eu falo que o sistema reticular de alarme é como se fosse, gente, um alarme de uma casa que ele está desregulado, certo? E um gato passa ali no telhado daquela casa. Não era para esse alarme tocar. Concorda comigo? Mas esse alarme ele está tão desregulado que o simples fato desse gato passar em cima do telhado é o suficiente para esse alarme tocar e disparar. Certo? Ou seja, hipersensibilidade. Então, o paciente que é prematuro, que precisou de internação, que fez muitos procedimentos durante a internação, só em ter ficado na UTI internado, aquela luz 24 horas ligada o tempo todo, aquele barulho de aparelho o tempo todo, as manipulações o tempo inteiro, acesso, remédio, certo? São situações que vão desregular esse sistema reticular de alarme. Então, é por isso que o teu paciente vai apresentar essa hipersensibilidade, tá? Então, a abordagem com esse paciente, ela necessariamente precisa ser diferente. Necessariamente, a abordagem precisa ser de acordo com a realidade desse paciente, tá? E é muito importante você ter esse conhecimento por dois motivos específicos. Primeiro, você precisa acalmar e orientar essa família. Você precisa orientar essa família, por exemplo, a manipular de forma correta esse paciente. O dia a dia dessa família vai ser diferente, porque aí é a alteração desse sistema reticular desse paciente, causando essa hipersensibilidade, certo? Vai ter que ter novas alternativas de conduzir o dia a dia desse paciente, tanto em casa quanto no seu atendimento. Então, se esse paciente apresenta essa hipersensibilidade por conta dessas disfunções de mobilidade, da prematuridade, do momento lá da internação, vai ser um paciente que, por exemplo, o teu consultório precisa estar adaptado para você receber esse paciente. Então, luzes, às vezes excesso de luz já é o suficiente
para incomodar esse paciente que está hipersensível por conta dessas alterações. Muitas vezes você tem que iniciar o seu tratamento, esse paciente ainda no colo da mãe, tá? Porque ele está tendo estímulos sensoriais, ele está sentindo o cheiro da mãe, ele está ouvindo o batimento cardíaco da mãe, ele está ali acolhido no colo da mãe. Então, os estímulos externos, né? A questão sensorial está conseguindo regular aquele paciente. Estímulos externos fazendo essa autorregulação. Então, se você pega esse paciente de vez para levar para a tua maca, para fazer um exercício, para fazer uma estimulação precoce, para fazer, gente, tua avaliação motora, vai dar errado. Esse paciente vai ficar irritado, esse paciente vai chorar, tá? Então, muitas vezes o teu toque e a tua avaliação, ela precisa começar com esse paciente ainda no colo da mãe. Porque você precisa adaptar e entrar ali com algum estímulo tátil, que é com o seu toque. Eu sempre falo isso, que as próprias técnicas da terapia manual, eles são mecanismos de autorregulação desse sistema reticular de alarme, porque a gente está dando um estímulo tátil e um estímulo gostoso, correto, que a gente consegue regular esse sistema reticular de alarme, e você pode iniciar o seu atendimento ainda no colo da mãe. Tá? Não é chegar, pegar, jogar lá no tatame. Olha que loucura. Não faz sentido? Respondam aqui para mim se está fazendo sentido aí na cabeça de vocês. Certo? Então, não tenha dúvida que se esse paciente está com toda essa desorganização, se ele está com esse sistema reticular todo desorganizado, se ele está com essa hipersensibilidade, o seu tratamento ele não vai ser correto, certo? Você não está sendo o melhor profissional para esse paciente. Porque no momento que ele está dessa forma, ele não precisa de você avaliar, aplicar a escala motora dele, não. Ele não precisa ser avaliado para saber se ele tem risco de atraso do desenvolvimento motor, não. Ele precisa primeiro se autorregular. Você precisa primeiro conseguir fazer uma homeostase nos sistemas desse paciente. Você primeiro precisa organizar esse bebê. Para aí sim você tentar fazer tudo isso aí que eu falei para vocês. Aí você pode aplicar sua escala motora, aí você pode fazer sua avaliação do jeito que você quiser. Certo? Isso aqui, ó, que nossa colega colocou aqui agora, a Ioana, eu já pude observar a paciente sendo atendido berrando demais ao ser iniciado o tratamento. Gente, isso não se faz. Isso não se faz. E eu até entendo que vocês teve todo esse conhecimento e as formações que vocês tiveram, né? Desses cursos mais antigos e esse conhecimento que a gente sai da faculdade, a gente não entende sobre o sistema nervoso autônomo do paciente. E isso causa uma lacuna gigantesca no seu atendimento. Sabe por quê? Paciente que berra durante o atendimento para você tentar aí, sei lá, fazer sua estimulação precoce, certo? Irritabilidade não combina com aprendizagem. Então, ó, seu atendimento não está servindo de nada, porque esse paciente está desregulado e você ainda está fazendo um atendimento com esse paciente aos berros. Ele não vai aprender, desculpa a palavra, mas porra nenhuma. Você não vai conseguir ajudar esse seu paciente. Certo? Então, olha como fica uma lacuna gigantesca. E é por isso que a gente começa quando chega, por isso que o estigma da fisioterapia é que é um atendimento longo, mas moroso, que demora meses para a gente ver um pequeno resultado. Por quê? Porque a formação da fisioterapia, infelizmente, tem essa lacuna gigantesca. Certo? A gente só pensa nessa questão motora, tá pensando no micro, a gente não pensa no macro. Como é que esse corpo funciona?
Sistema nervoso autônomo, gente, é o que comanda todo o nosso corpo. O teu paciente só vai aprender a fazer alguma atividade motora, estratégia motora, transições de postura, passar pelos marcos, se o diacho desse sistema nervoso autônomo dele estiver funcionando adequadamente. Então, esse paciente que já está prematuro, que já passou por um período difícil, que passou por diversas situações na internação, ele já tem esse sistema reticular desorganizado, ele já tem essa hipersensibilidade, ele já tem todas essas alterações, já é um paciente irritado, já é um paciente que não consegue se autorregular e você não tem esse conhecimento e quer aplicar diacho de escala motora e estimulação precoce para esse paciente. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Tá? Tá fazendo sentido? Então, o primeiro olhar que você precisa ter para a gente tratar e melhorar essa lacuna que tem aí no conhecimento dos fisioterapeutas pediátricos é entender sobre o sistema nervoso autônomo, tá? E não é aquele básico de simpático e parasimpático. O simpático é quando a gente tá ativo, o parasimpático quando a gente vai relaxar. Não, tá? É esse conhecimento que eu tô falando aqui para vocês. É ter estratégias para conseguir organizar esse paciente, organizar esse sistema reticular de alarme, tá? Beleza? Então, comecem a abrir esse raciocínio. Comecem a entender que o buraco é muito mais embaixo. E, gente, eu não estou criticando aqui vocês, pelo amor de Deus, esses outros cursos, funciona muito bem, precisa ser feito. Só estou tentando mostrar para vocês que sozinho não é tão eficiente assim. Que só ter esse conhecimento de estimulação, exercício, tererê, não é o suficiente. E aí você não está não está, na verdade, promovendo o melhor tratamento para o seu paciente. E esse é o grande sonho para todo fisioterapeuta pediátrico, né? Promover o melhor tratamento, promover a melhor estratégia, atender esse paciente da melhor forma possível, né? Dar para ele, mostrar para ele, fazer com que ele consiga aí desenvolver sua capacidade funcional máxima. Como é que você vai oferecer tudo isso para seu paciente se existe essa lacuna gigantesca no seu atendimento? De não entender sobre isso. Tá? Então, por exemplo, o paciente chega prematuro para você e aquele horror de cor, aquele monte de luz, aquele monte de brinquedos zoadento, aquele monte de barulho. Gente, isso pode estar atrapalhando o seu atendimento. Certo? E aí eu repito aquela pergunta que eu iniciei aqui na nossa live, tá? Na nossa aula. Faz sentido você, fisioterapeuta, que já trabalha com pediatria, ainda continuar o seu atendimento fazendo exatamente o que você fazia?